opening the overhead lockers, items of your carry-on luggage. 28 de janeiro de 2017. Esse foi o dia que eu entrei num avião com destino à Europa, com aquele friozinho na barriga de quem não sabe o que vem pela frente, e acabei ficando por aqui mesmo. Oi, eu sou a Mai e eu crio conteúdo sobre vida intencional. Agora em janeiro eu tô fazendo aniversário de imigrante aqui na Europa. Morei por pouco mais de 2 anos em Berlim e já vai fazer 3 que eu tô morando aqui na Espanha. Pra mim foi super gostoso olhar pra trás e refletir sobre o quanto eu aprendi nesses últimos tempos. Por isso eu resolvi vir aqui compartilhar um pouquinho da experiência que eu tive nesses 2 países, pra ver se de alguma forma eu te inspiro ou, sei lá, te trago pelo menos um sorriso. Começando pela humildade. Foi de cara a primeira lição que eu aprendi, porque chegar num país onde você não tem nem casa e se sente analfabeto me fez entender que nem todo mundo tem tudo que precisa para levar uma vida digna, sabe? Eu confesso que era um pouco desesperador chegar no supermercado, pegar um produto na mão e não conseguir ler a lista dos ingredientes, ou olhar um programa que poderia me ajudar bastante e não entender como é que ele funcionava. Eu me deparei com diversas situações no dia a dia que me faziam sentir um pouco pequena, porque eu olhava para o lado e via que algumas coisas eram bem mais difíceis para mim do que para outras pessoas. Não importava o quanto eu me esforçasse. Então fui vendo que toda ajuda de pessoas de bom coração que cruzavam o meu caminho podia fazer muita diferença na minha vida. E aceitar essa ajuda dos outros foi uma das maiores lições de humildade que eu pude receber chegando num país novo. Eu lembro quando eu e meu esposo finalmente conseguimos alugar um apartamento em Berlim, a gente ficou super gratos. E isso só foi possível porque a proprietária resolveu confiar num casal de 2 jovenzinhos imigrantes que estava ali só recomeçando a sua vida num novo país. Teve também uma vez que eu precisei resolver um problema num órgão público e a funcionária topou me atender em inglês, claramente sem ser uma língua que ela dominava muito bem, então ela estava um pouco desconfortável, mas ela resolveu fazer isso por mim porque ela sabia que se não fosse assim, eu não ia conseguir me comunicar com ela. Mas uma das situações mais impressionantes, que até hoje eu fico chocada quando eu me lembro, foi quando eu tava saindo de bike para resolver mais uma treta. Era um lugar bem longe, fora da cidade, e adivinha, a minha correia caiu. Aí eu parei já com o coração a mil, pensando o que eu vou fazer, porque eu nunca troquei uma correia de bike e eu vi que aquela correia não entrava de jeito nenhum no lugar de volta. Parece que ela simplesmente ficou menor do que o tamanho suficiente. E quando eu comecei a me desesperar, parou um cara completamente aleatório na rua, viu que eu tava com um problema e arrumou a minha correia pra mim, sujando as mãos dele completamente, de graxa. Eu não tinha nenhum paninho, um álcool, nada pra oferecer pra ele, e o cara saiu com as mãos sujas. Foi tipo inacreditável, que pessoa, sabe? Ele salvou meu dia, literalmente. Eu sinto que ter recebido tanta ajuda e ter contado com tanta boa vontade de pessoas completamente estranhas, logo no momento que eu tava desamparada e realmente precisando, me tornou uma pessoa mais humilde e empática também. Porque é normal que você queira devolver um pouco das coisas boas que você recebe, né? Então eu acho que hoje, se eu estivesse na rua e visse uma pessoa com uma bicicleta quebrada, provavelmente eu pararia para ajudar. Outra grande lição para mim foi o autoconhecimento. Talvez isso nem esteja diretamente ligado à Europa em si, mas ao fato de eu ter me afastado geograficamente de toda a minha rede de apoio. Claro que por um lado isso é muito ruim, porque a gente sente saudade das pessoas, não tem como evitar, só que por outro acaba ajudando para que a gente possa se conhecer melhor por 2 razões. Primeiro, porque a gente decide como que vai usar esse tempo que passava com aquelas pessoas. Eu, por exemplo, descobri novos hobbies e comecei a aprender algumas coisas que eu vi que eram importantes para mim. Mas claro, outro caminho é reconstruir um novo ciclo social, o que é bem comum para pessoas que se mudam de cidade por questão de trabalho ou de estudos. E a segunda razão é que por não ter praticamente ninguém que saiba quem você é, acaba trazendo uma certa liberdade, porque não tem ninguém ali para te julgar ou para te influenciar de forma alguma. Eu percebi que isso acabou influenciando fortemente
a forma como eu me visto, como eu invisto o meu tempo, o que eu como e várias outras áreas da minha vida. Porque sair daquela bolha da cidade onde a gente cresceu, os mesmos amigos, as mesmas coisas que a gente fazia todo fim de semana, a família, acaba fazendo com que a gente pare pra pensar, tá, e o que eu vou fazer agora? Mas por que eu vou fazer isso e por que eu não vou fazer aquilo? Esse é um exercício muito poderoso de autoconhecimento, que aliás é o principal pilar desse canal. E é um assunto que eu não me canso de falar sobre. Se você também curte conversar sobre esse tipo de coisa, se inscreve para acompanhar os próximos vídeos e, claro, para me dar uma ajudinha, porque eu acabei de chegar aqui no YouTube e tô precisando bastante. Seguindo para o próximo ponto, eu queria falar de respeito. A forma como os alemães e os espanhóis respeitam o outro, principalmente o tempo e o espaço do outro, foi outra coisa que me chamou bastante atenção. Talvez você já tenha ouvido falar que os alemães são super pontuais. Pela minha experiência, sim, isso é realmente verdade, e eu acredito que eles fazem isso porque eles consideram uma falta de respeito você chegar atrasado, porque você vai estar desperdiçando o tempo da outra pessoa. Aí em Berlim era muito engraçado toda vez que eu ia no supermercado, porque os atendentes do caixa, eles passam muito rápido os produtos. E se você observar aquela parte que tem para colocar os produtos depois que eles passam no contador do caixa, é muito pequenininha. Isso não é à toa, tem uma explicação. É porque eles esperam que você pegue as suas compras bem rapidamente e saia, para que o próximo cliente venha. E faz todo sentido. O problema é que para pessoas super lentas como eu chegava no caixa e já ia ficando aflita, pensando na ordem que eu ia passar os produtos para poder pegar eles mais rapidamente, já deixando o dinheiro separado, sacola aberta à mão e tal. Era uma loucura. Por sorte minha, eles têm uns balcões, talvez pensando em pessoas como eu, que são mais lentas, para você poder pegar todas as suas compras, apoiar ali e arrumar com calma as paradas na sacola e tal, sem que alguém tenha que ficar esperando. Para eles também é falta de respeito você fazer barulho, principalmente quando tem outras pessoas por perto. No metrô, por exemplo, se tem alguém falando muito alto, eles já ficam olhando com uma cara meio assim, tipo, ei, se liga, sabe, você tá me incomodando. Falando em fazer barulho, isso me lembrou um contraste enorme com o Brasil, porque eu, pelo menos, cresci num bairro onde eu tinha vizinhos super barulhentos, era gente colocando som pra rua inteira, era igreja com microfone super alto, em casa ficava impossível de fazer qualquer coisa, eu ficava louca. Então, nesse ponto, eu sou completamente a favor dos alemães. Eles estão mais do que certos de lutar pela paz por todos. Já os espanhóis são um pouco mais flexíveis com horários. Eu diria até que um pouco mais parecidos com nós brasileiros. Eles chegam sim, atrasados em alguns compromissos às vezes, mas ainda assim eu noto que eles têm uma preocupação principalmente com o tempo de descanso deles mesmos e também do outro. Em grandes capitais, principalmente nas regiões mais centrais e em shoppings também, eu acho que não é tão comum, mas já em cidades médias e pequenas, o pessoal faz a siesta. O que é isso? As empresas fecham durante a tarde, normalmente lá pela 1h30, 2h, para fazer a pausa pro almoço. Então eu acredito que muita gente vai para casa para descansar, porque eles só voltam a abrir no final da tarde, lá pelas 5, 5h30. Se for restaurante mesmo que vai abrir só para janta, é super comum abrir tipo 6, 6h30, às vezes 7 da noite. Eu lembro que várias vezes, principalmente no início quando eu mudei aqui pra Espanha, eu saía de casa à tarde para fazer coisas e dava de cara na porta, assim, foi um processo de adaptação. Eu vejo todas essas questões como pequenas manifestações de uma cultura maior que se preocupa com o bem-estar do outro. Então eu sempre procuro prestar atenção nesses detalhes e ir me adaptando. Porque, pra mim, uma sociedade que respeita o bem-estar coletivo é bom pra todo mundo, né? Seguindo pro próximo ponto, eu queria falar sobre as estações do ano. Eu percebi na pele, literalmente, como a gente é privilegiado com o clima brasileiro. A gente tem muita luz solar e um terreno fértil que dá pra cultivar praticamente qualquer alimento que a gente queira. E se você acha que isso não é nenhuma grande vantagem, tenta comprar uma manga na Alemanha.
é cara, sem gosto, super decepcionante. Mas ainda mais difícil do que isso é durante o inverno ver os dias acabando lá pelas 3:30 da tarde, mês após mês. Mas nem tudo é negativo. A primavera, por exemplo, aqui na Europa é lindíssima. São flores para tudo quanto é lado e você vê na cara das pessoas o quanto elas estão felizes, principalmente de ter saído do inverno. Já o verão, pra mim, começou a ter cara de viagem, porque como uma boa manezinha de Floripa, eu não me conformava com aquilo que os alemães chamam de verão e viajava para alguns países onde tinha mais sol, mais calor, mais praia, como por exemplo a Espanha, até que um dia eu acabei ficando por aqui, que não foi só por causa disso, mas outro dia eu conto melhor essa história. E também muitas vezes eu usava a viagem para o Brasil como uma oportunidade de não só ver a família e os amigos, como para escapar um pouquinho do inverno. E aí eu fico com 2 verões no ano. Porém, no outono, o ponto acaba indo para os países mais frios. Eu notei que na Alemanha e na Inglaterra, por exemplo, as paisagens são muito mais bonitas do que aqui na Espanha e que no Brasil também. As calçadas ficam cheias de folhas caídas, naqueles tons amarelos, alaranjados. E quando bate um vento mais forte e essas folhas voam, cara, chega a ser emocionante de tão lindo, sério. Já o inverno é aquela estação que a gente vai aprendendo a lidar. Quando eu cheguei, claro que foi super difícil, principalmente porque eu vim direto para a Alemanha. Se eu tivesse vindo para a Espanha, com certeza não teria sido tão impactante. Mas a verdade é que o inverno também tem seus encantos. Eu acho que é mais uma questão de olhar com uma certa positividade e ser criativo. Inclusive eu postei lá no meu Instagram um videozinho de uma das primeiras vezes que eu tive a experiência de ver um lago congelado e foi super legal porque tinha umas pedras de gelo assim em volta do lago que dava pra gente pegar e jogar por cima e ele não afundava, né, porque batia nessa camada de gelo que ficava por cima. Teve também uma vez que eu pude andar de patins de gelo na Alexanderplatz, que foi também minha primeira vez, então experiências super legais. Eu também percebo que, de novo, mais na Alemanha do que aqui na Espanha, mas pro norte da Espanha isso também acontece um pouco, que as pessoas sabem curtir o inverno, sabe? Então elas têm esses programas que envolvem neve, esqui, essas coisas, mas elas também usam essa estação como uma oportunidade para ficar mais em casa, refletir sobre a vida. E claro, passar tempo com a família, comer coisas gostosas. Então, claro, tem o lado negativo, que é essa questão do frio e da luz acabar mais cedo. Porém, também por um lado, se a gente tá aqui para viver o país e para conhecer outra cultura, tem que fazer isso por completo, né? Então, a gente só tem a ganhar quando aprende a ressignificar o que à primeira vista não parecia tão legal. Já aqui na Espanha, eu achei o inverno bem mais parecido com o do Brasil. Não é tão frio, não neva, faz bastante sol e dentro de casa, pelo menos na região sul da Espanha, não é comum ter aquecedores, o que acaba fazendo que na verdade fique mais frio em casa do que na Alemanha, né? Porque lá como tem um aquecimento fica mais quentinho. Porém aqui no sul da Espanha, o que é diferente do Brasil, todas as torneiras têm aquecimento, aí acaba ficando um pouquinho menos sofrido. Para fechar então essa reflexão sobre o clima, eu diria que eu consigo aproveitar muito mais o que cada uma das estações tem para oferecer e a beleza de cada uma delas. E por último, é claro, eu não podia terminar esse vídeo sem falar da liberdade, que na verdade foi uma das coisas que mais mudou na minha vida desde que eu mudei para cá. Quando eu falo em liberdade, eu estou me referindo a um conjunto de alguns fatores. Entra a questão da segurança, não somente a segurança pública, porque não é como se a gente saísse na rua e visse um monte de policiais ali para nos proteger. Eu sei que quando eu vou na rua, tem uma chance muito pequena de alguém querer me assaltar. Essa segurança também envolve um pouco daquilo que eu comentei sobre o respeito pelo outro, só que aqui é mais pela individualidade do outro. Eu percebo que tem muito menos julgamento em relação a como que as pessoas se vestem, homens mexendo com mulheres nas ruas. Isso faz com que todo mundo se sinta mais confortável. Além da segurança, também entra nesse combo o transporte público de qualidade e a possibilidade de fazer viagens mais econômicas. Explico o que isso tem a ver com liberdade.
eu me sinto livre em poder voltar para casa tranquila, mesmo que seja de madrugada, mesmo que eu esteja bêbada, se for o caso, sabendo que eu vou chegar com segurança. Eu também me sinto livre em saber que eu posso cruzar a cidade inteira em menos de 1 hora, sem precisar ter carro e sem ficar no trânsito presa, o que é libertador. Já sobre viagem, eu me sinto livre e empoderada por saber que eu posso viajar para vários países diferentes, tanto de avião quanto de trem, sem ficar um ano inteiro pagando por uma única passagem. Isso é bom não só para turismo, mas para a vida, porque aqui na Europa, por exemplo, quem tem um negócio muitas vezes consegue ter como público-alvo outros países, ou consegue comprar produtos, né? Consegue ter fornecedores de outros países também. Isso acaba ampliando muito as possibilidades. Ou até para aprender idiomas, né? Por que muitos europeus falam várias línguas? Porque para eles é mais fácil aprender mais línguas, porque eles têm uma maior acessibilidade aos outros países. Aqui na Espanha, por exemplo, é cheio de italianos. Então, quando eu precisei aprender italiano, eu pude conhecer pessoas italianas para praticar o idioma. Eu também pude fazer um curso de verão desses intensivos aqui na minha cidade, que também foi possível porque tem muitos italianos aqui, então acaba tendo mais professores para ensinar italiano. E depois que eu terminei de estudar, eu peguei um avião e paguei tipo 30 euros e fui para Itália só para praticar o idioma, claro, sem segundas intenções. O conjunto de todas essas facilidades faz com que a vida fique mais fluida e mais ágil e com mais oportunidades. E eu não sei se eu consegui descrever o quão maravilhoso é isso. Bom, tudo isso que eu trouxe foi só um resuminho. Eu poderia falar várias outras coisas, mas hoje eu vou ficando por aqui porque eu respeito seu tempo. Mas claro, se quiser saber mais detalhes sobre algum dos pontos que eu pincelei aqui, comenta aqui embaixo e aí de repente eu faço um vídeo específico sobre isso. E aproveita e conta pra mim também se você já teve experiências ou aprendizados parecidos com os meus, seja no exterior, no Brasil, e assim a gente vai se conhecendo melhor. Um beijo e até o próximo!